Bom dia a todas as irmãs e irmãos, bom dia aos meninos e, de facto, é uma alegria vê-los aqui à frente e cantar. Poderão não ter cantado muito, mas eles fazerem parte também deste culto a Deus é algo que também nos enche o coração e é algo que é muito importante também eles, desde pequeninos, estarem habituados a ter este tempo de adoração. Nós não conhecemos os seus corações, tal como cada um de nós não conhece o coração de ninguém, mas o Senhor conhece. E a sinceridade de uma criança, ela, de facto, é valorizada por Deus. E é importante nós também as termos presentes e também fazer chegar a elas a palavra tal como ela é. E a palavra de Deus, ela é simples, assim nos ajuda Deus, a cada um de nós, a compreender a simplicidade da palavra de Deus e é ao mesmo tempo, como ela é simples, ela também é profunda, porque ela vai até ao mais profundo das nossas necessidades. E, portanto, nesta manhã, cada vez é mais difícil arranjar uma lição que seja boa para as crianças e uma lição que nos traga também alimento a nós, a todos nós. E nesta manhã eu gostaria de falar sobre uma história da palavra de Deus sobre duas mulheres. Podes pôr, Jonatas? Que é Marta e Maria. Vocês conhecem a história de Marta e Maria? Sim. Então, e quem é que era Marta e Maria? Eram umas meninas que quando Jesus foi comer a cruz, elas ficaram muito felizes, muito tristes, mas depois elas foram ao túmulo, ele não estava lá, elas ficaram surpreendidas, mas viram hoje e ele disse que ele tinha ressuscitado e elas ficaram muito felizes e viram-no. Muito fixe. Muito bem. É assim, é verdade que algumas mulheres foram ao túmulo, não é? Naquele dia bem cedo de manhã, e não viram lá o Senhor Jesus porque ele tinha ressuscitado, é verdade. Mas eu não sei, eu não estava lá para ver. Eu não sei se Maria e Marta foram lá. Não sei. Mas uma coisa eu sei. A Bíblia conta a história, uma história verídica, sobre estas duas mulheres. Vocês sabiam que estas duas mulheres pertencem a uma família muito especial para o Senhor Jesus? E nós já vamos ver isso. Vamos primeiro ler aquela passagem que está ali, que diz Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, são versículos muito curtos. E a palavra de Deus diz assim no Evangelho de Lucas: E aconteceu que, indo eles, Jesus e os seus discípulos, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta, Marta, uma irmã, que era Maria, muito bem, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, portanto, Jesus entrou na casa, não é? E os seus discípulos sentaram-se ali junto ao Senhor, ao pé dos seus pés, e Maria fez a mesma coisa, juntou-se a eles aos pés do Senhor Jesus. E diz, ouvia a sua palavra. Marta, a irmã de Maria que o recebeu, que abriu a porta, porém andava distraída com muitos serviços. E aproximando-se, disse ao Senhor Jesus, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Ela estava preocupada com muitas coisas. Estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. E Maria, aquela que se sentou aos pés de Jesus, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esta passagem, que eu creio que Jesus não era a primeira vez que ia a esta casa, nem foi a última vez que foi a esta casa, normalmente
não digo passeios, mas nas caminhadas que Jesus dava com os seus discípulos, a falar das coisas concernentes a Deus, eles passavam em casa de muitas pessoas. E sabem que numa destas viagens a pé, porque sim, que não havia carros naquela altura, como há hoje, não é? E eles caminhavam a pé. Numa destas viagens, Jesus chegou a esta casa. Chegou a uma aldeia. E esta aldeia aqui era Betânia. Betânia fica mais ou menos 3 km, um bocadinho menos, 3 km de Jerusalém. Jesus fazia muitas vezes estas viagens pela Judeia e ia até a outras povoações junto ao Rio Jordão e depois voltava a Jerusalém e fazia muitas vezes estas viagens. Por isso é que ele muitas vezes parava em casa de Maria e de Marta e também de outra pessoa. Vocês sabem quem é que era irmão de Maria e de Marta? Não. Vocês lembram-se do Senhor Jesus ter ressuscitado alguém? Ah, sim, eu lembro-me. Só que não lembro. Que é o Lázaro, exatamente. Estas duas irmãs tinham outro irmão, que era Lázaro. Aqui a Bíblia diz que ele era muito amigo de Jesus. Jesus amava esta família, amava estas pessoas, muito mesmo. Porque houve um dia em que Lázaro morreu e as suas irmãs... Ele dizia tanto a pena que ressuscitou. É verdade, é verdade. E as suas irmãs mandaram chamar Jesus, que estava noutra região, noutra aldeia, mandaram-no chamar para ir ter com ele, para poder curar o seu irmão, porque estava muito enfermo, estava muito doente. Mas o Senhor Jesus realmente deixou que as coisas acontecessem como tinham que acontecer e depois realizou algo para a glória de Deus. Mas sabem, esta povoação Betânia ficava aproximadamente a 3 km. Isto é mais ou menos daqui até à casa do Timóteo. Se calhar nem tanto. Não é? Fica muito perto de Jerusalém. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 18, nós lemos que esta aldeia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. 15 estádios, um estádio, que é uma medida de comprimento, no tempo dos romanos, correspondia mais ou menos a 185 metros. Portanto, 15 vezes 185 dá mais ou menos 2.800, assim, um número redondo. Okay? Quase 3 km de Jerusalém. Estavam pertinho de Jerusalém. E nós lemos então no relato bíblico de que uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa e Marta tinha uma irmã. Okay? E nós já vimos que, além desta irmã Maria, tinha também Lázaro como irmão. E Jesus entrou então nesta casa e com os seus discípulos e diz o nosso texto que Maria tomou logo uma atitude, sentou-se aos pés de Jesus. Mas Marta andava distraída, com muitos serviços, ela andava muito ocupada a preparar talvez alguma coisa para eles comerem, se calhar andava até preocupada a arrumar a casa ou até a varrer a casa, não é? Porque naquele tempo não havia aspiradores, não é? Nem aqueles aspiradores robôs que às vezes a gente tem lá em casa, não é? Que limpam, sem nós andarmos lá atrás deles, eles limpam sozinhos. Naquele tempo não existiam robôs para aspirar a casa. Pronto, as pessoas tinham que fazer esse trabalho. E Marta andava preocupada com isto, andava muito afadigada com estes pequenos pormenores lá na casa. E nisto, Marta foi fazer, e desculpem-me esta expressão, foi fazer queixinhas ao Senhor Jesus. É. Às vezes vocês também fazem isso lá em casa, é ou não é? Quando os vossos pais, aqueles que têm irmãos, não é? E desarrumam a casa toda e nós dizemos, vá meninos, agora é a vossa vez de arrumar, não é? E depois o vosso irmão não faz, não é? Vocês estão a arrumar sozinhos e vão fazer queixinhas ao pai e à mãe assim, olha, então, mas o humano não me ajuda, não é? Marta foi fazer esta queixinha ao Senhor Jesus, não é? De que Maria, que ele não o preocupava saber que Maria não o estava a ajudar, então que ele lhe dissesse a ela para a ir ajudar, não é? Marta foi fazer queixinhas ao Senhor Jesus. E a resposta de Jesus, e é aqui que eu quero chegar, é uma resposta muito importante e que nós vamos tirar uma lição para vocês hoje e para todos nós hoje. E a resposta está, então, no versículo 41 e versículo 42. Nós lemos, respondendo Jesus, disse Maria, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Há coisas que são muito importantes na nossa vida. Há coisas que são muito importantes no nosso dia-a-dia. Mas há coisas que são essenciais e que são ainda mais importantes.
Vocês provavelmente, vocês meninos, têm um dia super ocupado. Têm ou não têm? Não é? O vosso dia-a-dia é um dia sempre muito ocupado. Vocês têm a ocupação e a responsabilidade de serem obedientes aos vossos pais e isso dá muito trabalho. Dá ou não dá? Ser obedientes aos vossos pais. Pois é. Em todas as coisas vocês têm que ser obedientes, têm que fazer o que o pai e a mãe dizem, não é? Quando vocês vão para a escola, vocês têm que fazer aquilo que os professores dizem e que os professores vos mandam fazer, não é? E às vezes dá trabalho fazer isso, dá ou não dá? Por exemplo, fazer também as tarefas em casa que os vossos pais vos mandam, não é? Às vezes é uma chatice ter que ajudar lá, não é? Em casa, a limpar, a arrumar o nosso quarto, a arrumar os livros, os brinquedos. Dá muito trabalho, é ou não é? E também, às vezes, os vossos pais ajudam-vos, pedem-vos para fazer tarefas lá em casa. Não é? Assim, olha, anda a ajudar a lavar a louça, ou anda a fazer isto, ou anda a fazer aquilo. Portanto, o vosso dia é sempre muito ocupado. E também, já vai, Tito, e também, vocês também têm tempo para brincar, é ou não é? Sim. Também ocupa o vosso tempo. Portanto, vocês têm tanta coisa para fazer ao longo do dia, que o vosso dia está sempre a ser ocupado. Todas estas coisas são importantes no vosso dia-a-dia. Ser obedientes aos vossos pais, ajudarem nas tarefas de casa. Quando vos pedem para fazer uma coisa, vocês têm que fazer. Também ter tempo para brincar, para ver desenhos animados na televisão, que eu às vezes sei que vocês veem. Mas é. Todo o vosso dia-a-dia é atarefado. Vocês parecem-se como Marta, muitas vezes. É ou não é? Parecem ou não parecem? O dia está tão ocupado que vocês parecem-se como Marta. Sim, Tito. Também temos a questão de ser avó e também muito como nos pais e nas mães, a avó e a avó, porque eles são os nossos segundos pais. A tua ainda estás a ajudar, não é? Se o dia já é ocupado a obedecer aos pais, então temos que obedecer também aos avós. Então o nosso dia é super ocupado. Sim, mas às vezes até temos de folga disso que vamos passear. Ok. Pois, olha, também não me lembro disso, que às vezes vocês gostam de dar passeios, que também vos ocupa o vosso dia. Ou seja, o vosso dia é um dia super atarefado. Vocês parecem mesmo a Marta, que andava preocupada com tudo ao longo do dia para fazer e o que tinha para fazer e o que não tinha para fazer. Ela andava sempre muito ocupada. Mas deixem-me dizer só uma coisa, que o vosso dia-a-dia, que é super ocupado, que as coisas que vocês fazem no vosso dia-a-dia, não ocupem demasiado o vosso tempo e vos faça esquecer daquilo que é mais importante, que é, à semelhança de Maria, ter comunhão com Deus. Eu sei que vocês ainda são pequeninos, não é? Alguns de vocês já sabem ler. Alguns de vocês já sabem pegar na Bíblia e ler alguns versículos. É verdade ou não é? E vocês também sabem falar com Deus, não é? Como é que vocês falam com Deus? É através da? Oração. Através da oração. E sabem? Eu agora já gosto muito de ler e leio. As coisas que eu consigo ler e tudo que me aparece à frente. E isso é muito bom. Só E sabem? que não consigo ler, por isso é que não leio aquelas palavras que têm a letra assim, porque eu não sei ler. É mais difícil, não é? Sim, Pois. não Mas com o tempo tu vais lá. Com o tempo tu vais lá. Mas a verdade é que nos dias atarefados que vocês têm, é muito importante vocês reservarem um tempo para estarem em comunhão com Deus. Sabem porquê? Porque esse tempo é muito importante. Esse tempo é muito importante. Tal como ler a Bíblia. Aqueles que já sabem ler, naturalmente o devem fazer, não é? Ler uma meditação baseada na Bíblia e também orar. Este tempo é muito importante. Sabem? É importante nós termos a atitude de Maria. No mundo de Marta, procurarmos ter um tempo no nosso dia-a-dia para nós podermos ter comunhão com Deus. Isto é muito importante. É muito importante vocês tirarem tempo com Deus para o ouvir, para escutarem a sua palavra, para falar com Ele através da oração e mais, aprender mais acerca das coisas que Deus quer que vocês compreendam e saibam e conhecer ainda mais e melhor este grande Deus que temos. Por isso, meninos, tomem atenção. Por isso, quando os vossos pais vos disserem está na hora de ler a Bíblia ou está na hora de fazer a meditação e orar,
é para vocês pararem de fazer o que estão a fazer. Porque eu sei que às vezes vocês querem fazer tudo e mais alguma coisa para escapar a este tempo. Mas sabem que este tempo é muito importante? É muito importante vocês fazerem pausas no vosso dia para acalmarem e escutarem a Deus. Foi aquilo que Maria fez. Foi aquilo que Maria fez. E sabem o que é que Jesus disse acerca desta atitude de Maria? Diz que ela escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Ter tempo para Deus, para termos comunhão com Deus, ao ler a sua palavra, ao ler uma meditação, ao orar, é lucro e é bom para todos nós. E principalmente para vocês, meninos. Portanto, sempre que os vossos pais vos disserem está na hora de fazer a meditação, de ler a Bíblia ou de orar, vocês parem de fazer tudo o que estão a fazer e dediquem tempo a este tempo que é precioso. Um conselho também para os pais das crianças, aqueles que já foram pais e aqueles que são, todos nós sabemos já a azáfama do dia-a-dia. E por vezes parece que não temos tempo nem sequer para respirar. É verdade ou não é? Aqueles que são pais, parece que o dia tem 26, 27, 30 horas, não é? E mais tempo tivesse para a gente fazer as coisas que temos que fazer. Mas, é verdade, mas mesmo que isto custe muito, tiremos tempo para Deus com os nossos filhos. É muito importante. No meio de um dia agitado, este é o melhor oásis, é o melhor e maior oásis que podemos ter e lhes podemos proporcionar a eles. Os benefícios deste bom hábito, eles são grandes. E nós, às vezes parece que nos custa, porque no meio da azáfama e do cansaço do dia-a-dia, custa-nos ter estes momentos de pausa, estes momentos de comunhão com Deus, em que esquecemos tudo aquilo que está à nossa volta e nos dedicamos a ouvir e a falar com Ele. É importante nós criarmos este bom hábito com os nossos filhos. Aqueles que porventura não o fazem ou têm dificuldades em tirar tempo, este tempo precioso, o meu conselho é que esforcem-se em tirar este tempo, em reservar este tempo com os vossos filhos. Mas se já o fazem, então incentivo-os a continuar neste bom propósito. Porque este tempo é necessário também para nós. E para a Igreja, a quem também falo nesta manhã, neste texto, as irmãs de Lázaro, elas não nos são indiferentes. Para mais num episódio tão cotidiano e tão simples como este, que está aqui relatado, como receber alguém em sua casa. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão profundo. Escolher uma delas, entre Maria e Marta, seja qual for a nossa escolha, pode nos afastar da grande lição que Jesus quis naquele momento e Deus quer ainda hoje nos ensinar. Proponho que, em vez de escolhermos Marta, muitas vezes por nossa identificação com ela, com a azáfama do dia-a-dia, ou então Maria, como a nossa inspiração, como nós gostaríamos que o nosso dia-a-dia fosse, não é? Ter comunhão com Deus, proponho que escolhamos Jesus. Não escolhamos Marta, nem escolhamos propriamente Maria. Escolhamos o foco, o centro daquilo que aconteceu aqui, Jesus. Eu creio ser essa sempre a melhor escolha. Que neste tempo que possamos dedicar a Deus, que é muito importante, nós possamos fazer a escolha certa. Não escolher Maria, mas escolher Jesus. O serviço, ele é importante e também é necessário. Mas estar com Deus, ter comunhão com Deus, é muito melhor. É muito mais e é muito melhor. A palavra de Deus convoca-nos a servir a Deus e a servirmos uns aos outros. E o trabalho tem de ser feito, mas há uma lição aqui importante demais para nos escapar e que não nos pode escapar. Servir a Deus é bom. Servir a Deus é necessário. Servir os filhos de Deus é também bom e necessário. Mas deixem-me dizer que Deus, a presença de Deus, ela é muito melhor. A sua presença, a sua comunhão, a sua palavra é muito melhor. Servir é bom, é importante, mas adorar a Deus é ainda melhor.
ainda mais importante. Deus usa-nos, mas tenhamos a noção de que Ele nem sempre, ou melhor, Deus usa-nos, mas Ele nem sequer precisa de nós. Nós temos um Deus tão poderoso que Ele não precisaria de nós para fazer o seu propósito, para dar cumprimento ao seu propósito, para fazer o que tivesse que fazer. Ele tem poder suficiente para não depender de nós. Mas a verdade que nós podemos perguntar é, mas Ele quer usar-nos? Sim, Ele quer. Ele quer usar-nos. Ele capacita-nos para o seu serviço? Sim, Deus capacita-nos para o seu serviço. Mas Ele preza muito mais estar em comunhão connosco. E Ele deseja que cada um de nós, como seus filhos, desejemos estar com Ele, ter comunhão com Ele. Muito mais do que colocar-nos a trabalhar e a servir, longe e distraídos. Muitas vezes, no nosso dia-a-dia, nós temos muitas ocupações. Temos muitas justificações a par dessas ocupações, muitas justificações a dar porque não temos tempo, porque o tempo é curto, porque temos que fazer isto, porque é importante preparar o dia seguinte. E abdicamos deste tempo tão precioso. Também na igreja, muitas vezes passamos tempo a servir e estamos envolvidos com tanta coisa. Muitas vezes o serviço pode nos distrair daquilo que é mais importante. Sabem, servir também cansa. E basta olhar para o nosso dia a dia, com o trabalho que temos, com a gestão familiar, a gestão dos filhos, a gestão do lar, a gestão da casa, os problemas também dos outros, que muitas vezes nos envolvem, nos preocupam, e nós procuramos também de ser de resposta para eles. Também o serviço na igreja local muitas vezes ocupa o nosso tempo, como outras tantas coisas. Portanto, servir pode cansar. Mas deixem-me dizer que Deus não cansa. Ele faz-nos descansar. E, portanto, ter comunhão com Deus, ter este tempo com Deus, é um tempo de descanso. É um tempo em que nós encontramos o oásis para poder descansar da azáfama do nosso dia-a-dia. Sabemos que o serviço pode e deve ser feito em adoração. Disso não há dúvida. Quando servimos, estamos a adorar a Deus. Mas como qualquer outro trabalho, esforço e ocupação podem nos tirar o foco mais importante. Que o teu serviço, seja ele qual for no teu dia-a-dia, não te distraia do mais importante. Não te distraia de Deus. Se nos deixamos envolver com o serviço do dia-a-dia e não temos tido tempo para escutar a Deus, criemos este bom hábito. Porque a presença de Deus e a comunhão com Deus traz-nos verdadeiro descanso. Traz verdadeiro alívio à nossa alma cansada por causa do nosso serviço. Se já é um hábito na tua vida o de escolheres a boa parte, então incentivo-te a continuar a desfrutar da presença e da comunhão do nosso bom Deus. À semelhança deste episódio que nós lemos no Evangelho de Lucas, que possamos ter como nosso foco principal o nosso Deus. Podemos estar atarefados à semelhança de Marta, viver o nosso dia-a-dia atarefados, mas procuremos ter tempo para Deus no nosso dia-a-dia. Procuremos ter a atitude que Maria teve perante aquilo que era a figura mais importante naquele momento. Ela poder sentar-se aos seus pés e poder ouvir aquilo que ele tinha para dizer. E como nós precisamos no nosso dia-a-dia, todos os dias, de escutar aquilo que Deus nos tem para dizer. E não deixemos que os nossos serviços diários, sejam eles em que áreas forem, não nos distraiam daquilo que é mais importante. E se porventura estamos, desculpem-me esta expressão, fartos de remar, fartos de servir, cansados de servir, de todos os serviços, valorizemos este tempo. Paremos um bocadinho a nossa vida. Escutemos a Deus. Leiamos a sua palavra. Conheçamos mais e melhor este Deus que nos quer dar alívio e que nos quer dar verdadeiro descanso na azáfama do nosso dia-a-dia. Que o Senhor nos ajude
Se o temos feito, incentivo-te então a continuar a desfrutar deste bom tempo. Mas se não o tens feito, aconselho-te a procurares, por um pouco de tempo que seja no teu dia, de parares e escutares a Deus. E como nós precisamos de o fazer. Porque isto traz alívio ao nosso dia e à nossa alma. Há muitos que poderão dizer, mas eu não tenho uma hora para ler a Bíblia, para orar, para escutar a Deus. Começa por 5 minutos. Uma pequena meditação. É necessário nós pararmos para escutar a Deus. 5 minutos, por vezes, é suficiente para nós olharmos para o Senhor e reconhecermos que aquilo que nós temos diante de nós, a Sua Palavra, o grande Deus, é muito mais importante que a azáfama do nosso dia-a-dia, que também são coisas importantes. Saibamos, no tempo do nosso dia-a-dia, escolher a melhor parte, escolher a boa parte, ter comunhão com Deus e honrá-lo e adorá-lo desta forma. Que o Senhor nos ajude a todos nós e ajude a cada um de vocês, desde pequeninos, a valorizar este tempo em que nós escutamos a Deus através da Sua Palavra, em que nós conhecemos a Deus, e alguns de vocês já sabem ler, então conheçam Deus ao ler a Bíblia. Então no vosso momento, no vosso dia ocupado de tantas coisas que vocês têm para fazer, vocês reservem sempre um tempo. E aqueles que ainda não sabem ler naturalmente, que os pais possam ajudar a criar este bom hábito de parar no dia para escutar a Deus. Que o Senhor nos ajude a todos. Amém.